Oi, meu nome é Daniel, eu sou professor de História e nessa aula nós vamos falar sobre a colonização espanhola e vamos conhecer alguns elementos básicos que caracterizaram a colonização da América pela Espanha. A colonização espanhola do continente americano se deu a partir do momento que os espanhóis chegaram à América, e isso aconteceu em 12 de outubro de 1492, durante a expedição liderada por Cristóvão Colombo. Vamos lembrar que o Cristóvão Colombo ele estava liderando uma expedição de 3 embarcações. Uma observação importante que devemos fazer sobre esse período de chegada dos espanhóis, dos europeus de uma forma em geral ao continente americano, é que os historiadores não utilizam mais o termo descoberta. O termo descoberta, o uso do termo descoberta caiu, porque esse termo ele é considerado inapropriado, porque ele desconsidera que o continente americano, de uma maneira em geral, ele já era ocupado por milhões de pessoas. Então, sempre que formos referir a esse período histórico específico, nós usaremos o termo chegada dos espanhóis ou chegada dos europeus de uma maneira em geral. A chegada dos espanhóis no continente americano se deu no seguinte contexto. A Espanha ela era governada pelos famosos reis católicos, que era Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Os dois haviam se casado em 1469 e unificado o reino de Aragão e o reino de Castela, e governavam então ambos os reinos desde essa época. Ambos também acabaram conduzindo o processo de expulsão dos mouros da Península Ibérica. Só para a gente lembrar rapidamente, os mouros era basicamente um termo que se dava para os muçulmanos que habitavam a Península Ibérica, e os muçulmanos haviam invadido a Península Ibérica em 711, portanto no século VIII, e desde desse período então eram travados conflitos dos cristãos contra os muçulmanos, e os cristãos naturalmente querendo recuperar os territórios que eles haviam perdido para os muçulmanos a partir do século VIII. Esse processo de conquista acabou levando à expulsão dos mouros da Península Ibérica em 1492, quando o Reino de Granada foi conquistado pelos espanhóis, e inclusive vai ser a conquista do Reino de Granada que vai possibilitar os espanhóis de acabarem dando uma maior importância às navegações marítimas que acabaram levando eles a chegar ao continente americano. E por fim esse século XV, ele era o século das grandes navegações, que foram iniciadas de maneira pioneira pelos portugueses, e essas grandes navegações ficaram conhecidas por terem sido esse processo onde os europeus, encabeçados pelos portugueses, vão explorar o Oceano Atlântico e vão acabar descobrindo novas regiões e novas rotas marítimas. A chegada dos espanhóis, que conforme eu citei, aconteceu em 1492, ela se deu originalmente em uma ilha que era chamada pelos indígenas de Guanahani. Essa ilha, sabe-se que ela fica na região das Bahamas, mas até hoje, qual ilha específica das Bahamas, isso ainda é debatido pelos historiadores. A partir de 1494, Colombo ele vai retornar à América para uma segunda visita, e nessa segunda expedição de Colombo ele vai iniciar a ocupação da ilha de Hispaniola. Os espanhóis chamaram a ilha de Hispaniola, e essa ilha ela corresponde ao que hoje é o Haiti e a República Dominicana. Então, a partir dessa segunda expedição de Colombo, os espanhóis eles vão iniciar a ocupação do continente de forma organizada, e essa ocupação, naturalmente, ela vai começar a partir do Caribe. Conforme eu falei, então, esses primeiros anos da ocupação espanhola vão acontecer nas ilhas caribenhas, e nessas ilhas caribenhas, as principais atividades econômicas que vão ser desenvolvidas lá vão ser, primeiramente, a agricultura de subsistência, ou seja, a agricultura voltada para o consumo próprio, para a sua própria sobrevivência. E outra atividade que se desenvolveu lá foi a mineração de aluvião. Mineração de aluvião é aquela que acontece no leito dos rios, onde pequenas pedras de ouro ficam depositadas no leito dos rios. E para poder encontrar essas pedras de ouro é necessário remexer no fundo do leito dos rios. Durante esse período inicial de ocupação dos espanhóis no Caribe,
um processo acabou acontecendo que foi o processo de dizimação das populações nativas. Então, à medida que a população dos espanhóis nas Ilhas Caribenhas aumentava, de uma maneira muito intensa acontecia a diminuição da população dos nativos. Essa diminuição da população dos nativos, ela está relacionada com duas coisas. Primeiro, temos toda aquela questão do fator biológico, dos nativos não possuírem resistência biológica a algumas doenças que haviam sido trazidas pelos europeus, como a varíola, por exemplo, mas nós também temos que destacar a ação de violência dos espanhóis contra os indígenas dessas regiões no Caribe. Os espanhóis, eles muitas vezes tentavam escravizar os indígenas e em outras situações os indígenas acabavam resistindo à presença dos europeus em suas terras e isso acabava levando a conflitos e nesses conflitos, naturalmente, os maiores prejudicados foram os indígenas. Só para que possamos ter uma noção de como esse processo foi um processo violento, em 1492, na ilha de Hispaniola, existiam aproximadamente 250 mil indígenas. Pouco tempo depois, em 1517, ou seja, 25 anos depois, a população de nativos presentes na ilha de Hispaniola era de apenas 14 mil. Ou seja, em um período de 25 anos, mais de 90% da população indígena daquela ilha morreu por conta da violência dos espanhóis e por conta dos contatos que eles tiveram com essas doenças que tinham aí um efeito fulminante. Esse processo ele acabou acontecendo de uma maneira geral em todo o continente americano, seja nas regiões colonizadas por portugueses, como também nas regiões colonizadas pelos franceses e também pelos ingleses. A ocupação continental pelos espanhóis, ela se iniciou a partir de uma região que foi nomeada pelos espanhóis de Castilla del Ouro ou Castela do Ouro. Essa região atualmente ela corresponde ao Panamá. Essa região ela começou a ser ocupada pelos espanhóis em 1501. Por volta de 1513, os espanhóis eles acabaram descobrindo que no Panamá existia um istmo, ou seja, uma região que acabava ligando um oceano ao outro, que no caso era o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Depois do estabelecimento dos espanhóis na região do Panamá, os espanhóis eles acabaram ampliando seu conhecimento geográfico do continente americano e isso acabou levando a novas expedições. Essas novas expedições, elas primeiramente aconteceram a partir da conquista do Império Azteca, que vai ser liderada por Hernán Cortés em um processo iniciado em 1519 e concluído em 1521 com a conquista da capital dos Aztecas, a cidade de Tenochtitlán. E outra etapa dessa ampliação da presença dos espanhóis no continente americano se deu a partir da expedição de conquista do Império Inca, que vai ser liderada por Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, em 1532, vai realizar a conquista dos Incas e ele vai se aproveitar de uma guerra civil que estava acontecendo naquela região entre o Huáscar e Atahualpa, filhos do último imperador. Eles disputavam a sucessão do trono Inca. Ele vai acabar se aproveitando desse momento de enfraquecimento para conquistar o Império Inca. Essas duas expedições, principalmente, elas acabaram garantindo para os espanhóis o controle sobre a região do México e a conquista do Império Inca acabou garantindo para os espanhóis o controle da região que corresponde atualmente ao Peru e à Bolívia principalmente. A conquista dessas regiões que foram ocupadas pelos espanhóis e que se tornou a América Espanhola, ela só foi possível graças a 3 fatores que são levantados pelos historiadores e que nos ajudam a entender como que isso aconteceu. Então, primeiramente, nós temos a superioridade de armamentos. Os europeus eles possuíam armamentos melhores do que os armamentos dos povos pré-colombianos e isso foi vital para que os espanhóis conseguissem derrotar os indígenas em conflitos. Depois nós temos também alianças que os espanhóis realizaram com outros povos indígenas,
Por exemplo, no caso dos astecas, os espanhóis eles se aliaram com um povo que era conhecido como Tlaxcalteca. E esses tlaxcaltecas eles acabaram fornecendo milhares de guerreiros que foram extremamente importantes na conquista da cidade de Tenochtitlán, por exemplo. Então essas alianças foram muito importantes porque elas permitiam que os espanhóis ampliassem o seu conhecimento geográfico e as particularidades geográficas de cada região, e além disso eles engrossavam as fileiras dos exércitos espanhóis porque esses povos cediam guerreiros que os espanhóis utilizavam em batalha. E por fim nós temos aí a ação das doenças, que eu já citei, e o destaque vai novamente para a varíola. Essas doenças, elas atingiram os povos indígenas de maneira epidêmica e elas mataram milhares de indígenas de maneira fulminante. A junção desses três fatores, então, nos ajuda a entender os motivos da conquista da América pelos espanhóis. Os espanhóis tiveram dois objetivos muito claros que motivaram eles a realizar a colonização do continente americano de uma forma geral. Primeiro, nós temos uma motivação econômica. Essa motivação econômica, ela visava a obtenção rápida de riquezas. Essa obtenção rápida de riquezas, centralizada na obtenção de metais preciosos, ouro e prata, era uma característica da economia daquela época, o mercantilismo, e o mercantilismo ele tinha então essa característica de acumular o máximo possível de ouro e prata. Então isso acabou motivando os espanhóis a explorarem e a colonizarem o continente americano. Mas não foram só fatores econômicos que explicam os objetivos dos espanhóis na colonização espanhola. Nós temos também uma motivação religiosa. A Espanha era um país extremamente católico e é importante a gente lembrar que, conforme eu citei, os reis da Espanha nesse momento eram conhecidos como reis católicos. Fernando e Isabel, e ambos eram conhecidos pela sua devoção ao catolicismo. Então, a cristianização dos povos indígenas foi levantado pelos historiadores também como um dos objetivos que motivou milhares de espanhóis a virem ao continente americano. Então, esses espanhóis eles tinham com esse objetivo de fazer a evangelização, a catequização desses indígenas e converterem eles ao cristianismo. Então, basicamente, são esses os dois grandes objetivos que os espanhóis tinham no continente americano. Primeiro, a obtenção de riqueza rápida, metais preciosos, ouro e prata. E segundo, realizar a conversão dos povos indígenas para o cristianismo. A administração colonial que foi desenvolvida pelos espanhóis para o continente americano, ela foi uma administração extremamente complexa. De uma maneira em geral, esses três fatores, esses três grupos que eu citei aqui são as principais instituições que foram desenvolvidas pelos espanhóis e que tinham funções administrativas durante esse período da colonização da América pelos espanhóis. Primeiro, então, nós temos a Casa de Contratação. A Casa de Contratação era sediada em Sevilha e ela tinha como função basicamente monitorar todas as mercadorias que eram levadas para a América e todas as mercadorias que eram trazidas da América. Todos os navios que saíam da Espanha para a América e todos os navios que saíam da América para a Espanha, eles obrigatoriamente tinham que embarcar ou desembarcar no porto da cidade de Sevilha, que era exatamente onde ficava a Casa de Contratação. Na Casa de Contratação, então, era realizada toda a fiscalização dessas mercadorias para que os impostos fossem cobrados dessas mercadorias que seriam vendidas ou das mercadorias que haviam sido adquiridas no continente americano. A instituição mais importante da administração criada pelos espanhóis foi o Conselho das Índias. O Conselho das Índias ele era formado basicamente pelo rei e por alguns conselheiros que eram nomeados pelos reis espanhóis. E no Conselho das Índias, basicamente era debatido todas as questões que envolviam a administração da colônia. E a criação de leis, a criação de cargos, a delegação das pessoas que ocupariam os cargos e todas as questões que envolvessem a administração da colonização da colônia espanhola eram determinadas a partir das decisões tomadas pelo rei e pelo seu conselho nesse Conselho das Índias. Por fim, nós temos os cabildos. Os cabildos, que também eram conhecidos como ayuntamientos, eram basicamente pequenas prefeituras. Os cabildos eram uma instituição municipal
das grandes cidades criadas pelos espanhóis no continente americano, e esses cabildos eles tinham como função basicamente impor as leis e as determinações que haviam sido determinadas pelos espanhóis no Conselho das Índias. A sociedade colonial da América Espanhola ela era composta basicamente pelos seguintes grupos. Nós temos aí os chapetones, que eram basicamente pessoas nascidas na Espanha que haviam se mudado para o continente americano. Os chapetones eles eram basicamente a elite colonial, eles tinham uma condição financeira superior e eles também ocupavam os cargos administrativos mais importantes. O segundo grupo eram os crioulos, que eram basicamente filhos de espanhóis que haviam nascido no continente americano. Os crioulos, em geral, eles possuíam uma boa condição econômica, uma boa condição financeira, e eles ocupavam alguns cargos administrativos, mas em geral eram cargos locais. Conforme eu falei, os cargos mais importantes eram ocupados pelos chapetones. Os mestiços eram filhos de espanhóis com indígenas, com nativos. Os mestiços eles ocupavam aí uma posição intermediária e eles realizavam diversos trabalhos na colônia, como por exemplo, eles poderiam compor o exército, eles poderiam trabalhar como artesãos, como pequenos comerciantes, etc. E por fim nós temos os indígenas, os descendentes dos indígenas que eram a base da sociedade indígena e que realizavam grande parte do trabalho. Em alguns locais da América Espanhola, como por exemplo nas regiões que atualmente correspondem ao México, ao Peru, à Bolívia, a presença de escravos africanos ela era muito pequena, era muito reduzida. Mas em outros locais onde não existia tantos indígenas disponíveis para realizar o trabalho, a presença do trabalhador escravo africano ela foi mais forte. E aí, por exemplo, a gente pode destacar a região que corresponde à Colômbia, ao Equador e algumas regiões do Caribe. Essas regiões elas contaram com uma presença maior de escravos africanos e as regiões principais, que no caso são o México e o Peru, elas tiveram uma presença de escravos africanos muito reduzida. Por fim, a colonização espanhola ela se estendeu até o século XIX e na primeira metade do século XIX, essas colônias espanholas elas iniciaram um processo de emancipação que acabou levando à sua independência, A independência das colônias espanholas ela está realizada com o enfraquecimento da Espanha por conta de toda a turbulência que o país enfrentou durante o período napoleônico. E as independências das colônias espanholas, elas também acabaram sendo motivadas por ideais iluministas. A junção desses dois fatores, do enfraquecimento da Espanha e o crescimento dos ideais iluministas na América Espanhola, acabaram levando aí aos movimentos de independência das colônias espanholas e aí esses países surgiram como repúblicas independentes. Então essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estarem curtindo e compartilhando o nosso vídeo e também de estar se inscrevendo no nosso canal. Caso vocês tenham alguma dúvida, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês poderem estar acessando depois. Espero vocês na próxima aula.